Mauro, você não tem... Você está falando com gente com cargo público, que recebe emenda, que... A gente tá falando de uma máquina mesmo, cara. É muito complicado. Por isso que eu falei, eu lembro na primeira entrevista que a gente fez, eu te perguntei o que era pior, os políticos e o PCC. Eu nunca esqueci da sua resposta, são os políticos. Cara, porque é isso, né? É um jogo sujo, é um jogo bem sujo, assim. Até o momento, eu estava conseguindo lidar com tudo isso institucionalmente, conversando com as instituições, sendo ouvido pelas instituições, por canais jornalísticos sérios que têm responsabilidade para conduzir um tema dessa gravidade. Só que quando isso caiu ali no submundo da internet, aí, cara, aí eu perdi o controle. Mas já entendi que faz parte. Enfim, tento daqui para frente me manter um pouco mais blindado e, de repente, criando uma certa casca, né? Conversei com gente que já passou por hate desse tipo. Isso é uma coisa que eu não tenho do que me queixar, que as pessoas têm sido muito acolhedoras. Então, às vezes, eu mando um inbox para alguém. Eu tô com uma pessoa específica na cabeça, mas uma pessoa que recebeu muito hate, que recebeu hate misógino, que recebeu hate de agressão sexual, assim, verbalizada. E aí eu conversei com essa pessoa que pôde me dar umas palavras, assim, de força, sabe? Para eu entender um pouco melhor como é que funciona, o que eu posso esperar daqui para frente, porque é o que você falou, é gente que tem dinheiro, é gente que tem recurso, e um cara que comete um crime, de me imputar crime dessa forma, ele já tem no cálculo a indenização que ele vai ter que pagar, ele vai agir de qualquer forma, sabe? Não é o fato dele posteriormente perder uma ação que vai inibi-lo, porque o dinheiro que ele vai gastar nisso já tá na conta. E o estrago já está feito. Então, esse é o grande problema, né? Que a gente vê com fake news e tal. Estou vivendo na pele. E pensando cada vez mais sobre o poder que isso vai ter agora em 2026 no período eleitoral, né? O quanto isso vai causar estrago. Exatamente. Mauro, como é que você está vendo... Aliás, antes de seguir com as questões do escândalo, como é que você está em termos de localidade? Você tá um pouco mais tranquilo agora? A última vez que a gente conversou, você tinha aberto uma vaquinha. Como é que está a sua situação? O que você puder contar. Cara, eu continuo na mesma rotina que a gente já conversou da outra vez, essa coisa de mudar para lugares diferentes e tal. Então, isso permanece. Eu acho que, pelo menos até que eu seja ouvido na CPI, que eu institucionalize meu depoimento perante o parlamento, perante a grande mídia, eu imagino que minha situação de moradia e de logística vai continuar como está. E, de fato, eu agradeço, aproveito o espaço para agradecer a comunidade aqui, a audiência, que naquele dia foram os primeiros Pix da minha vaquinha. Então, foi importante tanto pela ajuda financeira, quanto por me colocar em tranquilidade, porque eu estava muito inseguro de fazer isso. E começar a receber esse apoio, assim, e entender que as pessoas estão a fim de chegar junto mesmo, e me ajudar e tal, foi importante até para que eu me sentisse mais à vontade nesse lugar de pedir esse tipo de ajuda. Não, cara, é isso. A gente tem que contar uns com os outros, porque é muito complicado. E você está mexendo numa estrutura grande, Mauro. Acho que a sua entrevista, e eu me sinto privilegiado de você confiar e conversar com a gente aqui da Folha TV, ter conversado comigo lá no Meteoro Brasil. A sua denúncia, eu acho que ela mostrou, junto com a Operação Carbono Oculto, e aí todos os desdobramentos que a gente viu, você mostrou o que virou a política no Brasil, né?
eu comentei numa outra E entrevista muita gente recentemente. falava isso, corria a boca pequena, e o crime organizado Claro, está na política. Não, você mostrou. Tem os jatos, tem os e, donos e, da companhia e os políticos. e foi exatamente nessa sensação, assim, de tipo, a gente já ouve falar, e na hora que eu vi acontecer, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso aqui em primeira mão. Assim, não é possível que eu tenho que tá no meu lugar fazer essa denúncia, tá no meu lugar trazer isso a público. Cara, foi surreal, né? Foi. Surreal. Porque tem muita gente que depois desses vídeos mais agressivos e tal, aparece uma galera, porque você demorou não sei quantos meses para fazer a denúncia. Eu peço, pessoal, vocês já pararam para pensar na situação que eu me coloquei? Uhum. E me desculpa até assim falar mais abertamente. De fato, eu me sinto mais em casa aqui contigo e tô fazendo até um desabafo. Uhum. Vocês já pararam para pensar na situação que eu me coloquei e o quanto eu precisei me preparar para isso? Sim. Eu não fui simplesmente O um. quanto várias pessoas sabem, às vezes, o que você sabe, porque você não estava trabalhando sozinho naquela empresa. E não Era a falam. certeza que eu tinha era que só eu poderia fazer aquilo. Eu sabia que ninguém mais ia fazer das Claro. pessoas que estavam ali. E você sabe a ponta dos serviços aéreos, que acontece muita coisa nos serviços É uma aéreos. frestinha, cara, uma Isso é uma frestinha. fresta. Quantas pessoas Exatamente. do ramo de transporte de carro particular não sabem? Quantas pessoas que fazem o possível contrabando, vou me assegurar juridicamente, possível contrabando de talvez remédios que estejam ilegais no país, que foi o caso que envolveu possivelmente talvez o presidente da liderança da presidência do Senado. É uma cadeia gigante, gente. E é uma cadeia, no caso do Banco Master, nós vimos. Eu me lembro de uma reportagem da Daniela Lima, ela até não destacou isso no título, eu peguei num pé da matéria. O Vorcaro, o Banco Master do Vorcaro tinha como laranja uma moça de uma padaria que ganhava R$ 1.500, Mauro. Você acha que essas pessoas não sabiam do que estava acontecendo? Tem uma moça aí, lá do interior do Maranhão, que é dona de um dos aviões da Táxi Aéreo Piracicaba, também ganha R$ 1.500. Cara, Inclusive, é um foi o negócio. trabalho jornalístico como é que o que cara fala que conseguiu você chegar. levou tantos, como é que o cara fala que você levou tantos meses para denunciar? Como é isso? Isso não Até existe. porque, agora falando um pouquinho mais do meu processo de fazer essa denúncia, Uhum. eu sabia que eu tinha que ter um material robusto. Que não Claro. bastava chegar em algum lugar e falar, eu vi uma pessoa falando isso aqui. Eu sabia que eu tinha que acumular um material robusto. Eu sabia que eu tinha que ter o máximo possível de informação do que se tratava lá. Então, teve muita coisa. Também não foi fácil achar um jornalista que topasse me ouvir. Eu passei alguns meses tentando encontrar um jornalista que topasse me ouvir. Até que foi o próprio César Calejón o primeiro que falou, opa, quero ouvir o que você tem para falar, assim, isso aí é sério, isso é importante, pode ser importante para a opinião pública, né? Claro. Então, assim, foi o meu preparo pessoal, eu tive que conversar com a minha família, esse processo Uhum. não foi do dia para a noite. Não deve ter sido fácil para sua família topar, né? Para mim, esse momento com a minha família, esse processo com a minha família, foi mais difícil. Claro. Até, até assim, o limite, eu diria que a maior parte das pessoas próximas com quem eu me aconselhei e falei sobre isso eram sumariamente contra eu fazer o que eu fiz. Claro. Eu, honestamente, tive o apoio de duas pessoas próximas a mim que falaram, bom, você está fazendo o que tem que fazer, vamos lidar com as consequências e vamos fazer isso da forma mais responsável possível, te apoio. Então teve tudo isso, cara, teve tudo isso, me colocar nessa situação não é uma coisa que se faz assim, de qualquer jeito. Sim. Eu estou pedindo ajuda e fazendo uma vaquinha quase 6 meses depois do que aconteceu.
Então, você pode imaginar que eu tentei construir um respaldo de alguma grana que, assim, eu queimei nesses 5 meses, Claro. pagando Airbnb, pagando logística de segurança, pagando, enfim, sem entrar em detalhes, Uhum. mas todo tipo de coisa que eu precisei pagar para garantir a minha segurança, para garantir a segurança de pessoas que eu amo. Então, assim, não é uma coisa simples. Não subestimem a dificuldade que eu passei para chegar nessa denúncia, porque foi foda. Desculpa jogar o Não, palavrão, cara. Foi muito espontâneo. Foi difícil, cara. Foi difícil de construir isso. Foi difícil viabilizar. Foi difícil encontrar jornalistas que estavam a fim de abraçar um tema tão espinhoso. sim. Enfim, eu, com isso, agora, nesse momento, cara, eu acho que a investigação tá sendo feita com seriedade, por tudo que eu consigo acompanhar. A Polícia Federal está fazendo um belíssimo trabalho técnico e vai ter que haver pressão política, não para a Sim. polícia investigar, mas para que essas pessoas sejam de fato responsabilizadas. Punidas, né? Exato. Se provado tudo que eu disse e tudo que eu testemunhei, as pessoas vão ter que ser punidas. E aí vai ter um lugar político que a gente sabe como funciona. Uhum. Então, no momento, eu acabei abraçando um pouco disso, por conta da galera que foi pro meu Instagram e tal, eu comecei a movimentar essa pressão na rede social, tipo, gente, vamos marcar deputado, vamos marcar senador, funcionou, funcionou. Muitos parlamentares se aproximaram de mim porque foram marcados ali. E vieram perguntar se podiam me ajudar com alguma coisa, se eu teria alguma informação que poderia fechar uma linha que eles já estão investigando. Uhum. Tem muita gente fazendo investigação, sim, com seus próprios recursos, tanto do mandato quanto de um jornalismo. E eu acho que eu consegui ajudar muitas dessas pessoas que vieram tentar preencher lacunas comigo e saíram com informações importantes. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!